está aqui. A melodia está sendo cantada. Então vamos lá, só a igreja. Pelo sangue. Olha que lindo. Pelo sangue. Somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Pro ensaio ficou bom. Agora todos juntos mesmo. Pelo sangue. Pelo sangue. Somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória, aleluia. Quantos podem glorificar o único que é digno? Único, levante a sua mão para os céus e dê glória a Deus de vitória. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero com alegria manifestar aos irmãos a satisfação de estar aqui participando primeiro da consagração às 8 horas da manhã, uma consagração com a equipe de louvor às 8 da manhã. Quero agradecer a Deus porque foi um momento em que Deus falou muito com a gente aqui, no período de oração, no período dessa separação de jejum e busca. Tivemos um ensaio maravilhoso, fizemos algumas visitas ao hospital e participamos de um estudo maravilhoso. Irmãos, eu posso ir embora agora. Eu seria muito feliz por ter vivido este domingo para o Senhor. Claro que faltaria este banquete espiritual. Eu não faria esta loucura de ir embora sem participar deste banquete espiritual, a qual não estamos aqui para alimentar o nosso corpo, mas a nossa alma. É um dos cultos que eu mais amo na igreja, é assentar na mesa da comunhão e lembrar da morte do Senhor, mas também viver a esperança, a alegria da sua ressurreição e a esperança da sua vinda. Que Deus os abençoe por estar juntamente comigo nesta mesma fé, com este mesmo amor. Quero manifestar a minha alegria em ter aqui o Wesley e a sua digníssima irmã. O Bernard, né, já está na salinha e cresceu tanto, o Bernard, e eu fico muito feliz por isso, em revê-los. Que o Senhor Deus assim possa de uma forma poderosa abençoá-los, por trazer tanta alegria ao meu coração de voltar a esta casa, visitar este lugar. Gilmara está lá dentro, né? Tá. A Gilmara pela primeira vez está com a criancinha ali na salinha, interagindo na salinha, mas também queremos abraçá-la em nome de Jesus por estar aqui visitando pela primeira vez. Você já pelo umas 4 vezes ou 5. Deus abençoe. Esqueci seu nome. Deus abençoe você. E também as duas irmãs ali, ó. Deus abençoe muitíssimo, tá? Alegria em ter vocês aqui na casa do Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar de um texto que eu nunca falei sobre ele nessa perspectiva. Eu estava orando ao Senhor esta semana e o Senhor me deu esta palavra. Eu quero crer que é de grande valia para a igreja do Senhor e edificação para a igreja do Senhor Jesus. E para falarmos sobre um tema tão completo, eu reconheço a minha insignificância, mas eu quero crer que a porção que o Espírito de Deus me entregou para compartilhar com a igreja seja a voz de Deus para o seu e para o meu coração. Hoje nós vamos falar a guarda do sepulcro. Hoje é um culto de Santa Ceia e sempre eu preguei sobre a crucificação, a ressurreição de Jesus, mas nunca parei em detalhes aqui, e muito menos dentro da perspectiva, da visão que o Espírito de Deus me deu para compartilhar com os irmãos. Eu estou seguro e certo que essa palavra que o Senhor Deus entregou
para o meu coração, para que fosse compartilhada com a igreja. Ela é poderosa e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e corações. Então, irmãos, segure que Deus vai falar. Já está falando através dos louvores, da palavra lida, da oração, porque você pode sair daqui transformado. Ninguém acredita nisso? Ninguém esboçou nenhuma alegria em relação a isso? Vocês estão aqui? Estão aqui? Todas as vezes que nós nos assentamos para ouvir a palavra de Deus e aplicamos ela em nosso coração e aceitamos com fé, sairemos sempre transformados, mudados para a glória e honra do nome do Senhor. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela trabalha de uma forma excepcional, e eu tenho convicção de que a sua vida sairá daqui melhor do que você veio. Sairemos daqui melhores. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos falar sobre a guarda do sepulcro. Abre comigo a tua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 27, perdoe. O ventilador virou a página aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 62. Está na tela. Mas como é bonito esse barulhinho de Bíblia se mexendo, né? Vamos esperar mais um pouco. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, verso de número 62, a seguir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, verso 62, a seguir. A guarda do sepulcro. Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ser breve e sucinto, tá, irmãos? No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, referindo-se sobre Jesus, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano, ou erro, será pior do que o primeiro. Levem um destacamento. Respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos
e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. E elas, se aproximando dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Oh glória! Pai, lemos a tua palavra e precisamos da orientação do teu Espírito Santo para que ela seja entendida. Precisamos, Senhor, mais do que nunca, todas as vezes que chegarmos à tua casa, apertarmos o nosso coração sem reserva para receber a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, acha em nós um coração terra fértil. É o que nós pedimos. Espírito Santo, continue falando conosco, em nome de Jesus. Assentem, em nome de Jesus, tomem os vossos lugares. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a guarda do sepulcro. E essa reflexão, ela vem com uma revelação de Deus ao meu coração, com uma palavra de transformação em nossa vida, com uma palavra de mudança em nossa história. Pois esta reflexão mostra que o que está morto em nossa vida, que jamais deveria morrer, Deus pode trazer à existência. Hoje, muitas pessoas poderão experimentar a ressurreição na sua vida também. Muitas pessoas hoje poderão, se crerem, experimentarem a ressurreição da esperança. Quantos já não esperam mais em um milagre do Senhor? Quantos já não esperam mais em uma solução do seu problema? Hoje pode ser a ressurreição da fé. Quantos já não creem mais que Ele pode? E eu quero te dizer que Ele pode. Aleluia. Não há nada impossível para este Deus em cuja presença nós estamos. Ele faz infinitamente mais, além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Esta pode ser uma noite em que algumas pessoas podem experimentar a ressurreição da alegria. Talvez você não desfruta da alegria em seu coração há alguns anos, alguns meses ou algum tempo. Esta pode ser a noite da ressurreição da fidelidade entre você e Deus. Esta pode ser para algumas pessoas hoje, irmãos, a noite da esperança, em que Deus possa ressuscitar os sonhos que nunca deveriam ter morrido, mas alguns sonhos se morreram. Creio que uma vontade de recomeçar a vida, creio que um fogo arderá em nosso coração, com a vontade de recomeçar, porque muitas vezes na vida recomeçar é preciso. Muitas das vezes tropeçamos, caímos e colocamos um ponto final. Acabou a minha vida. Acabou não. A Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. O cair é do homem, mas o levantar pertence a Ele. Quem serve a Ele, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Quando nós enxergamos a história bíblica, nós vemos e enxergamos e presenciamos pelos relatos bíblicos que Deus, este que nós servimos, é especialista em levantar aquele que está caído e dar força àquele que não tem nenhum vigor. Deus pode acender uma luz no seu coração. Deus pode trazer uma nova esperança. O Espírito Santo pode compor uma música de gratidão na sua existência. Não me pergunte como. Ele é um Deus que vai além do nosso entendimento. Ele faz além do que pensamos. Ele faz além do que pedimos. Ele faz além da nossa imaginação. Se você quer viver algo diferente em sua vida espiritual,
em sua chamada. Quem sabe alguma coisa entrou na rotina, quem sabe na colisão da vida, os problemas da vida conseguiram bloquear você e a vida se tornou pesada. A vida se tornou cansativa, se tornou sem luz, se tornou sem sentido, se tornou sem alegria. Esta é uma palavra que vai ao encontro do coração de cada um de nós, porque Deus, Ele pode fazer de novo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, aleluias! Prepare o seu coração, porque esta é uma noite que Deus pode trazer renovo, não somente na esperança, na fé, no sonho, na fidelidade, mas Ele pode trazer renovo na chamada de alguém, no ministério de alguém, aleluia, no propósito de vida em alguém. Glória a Deus. Primeiro, quando nosso Senhor Jesus expirou na cruz, naquele exato momento em que Ele entrega o seu Espírito ao Pai, Ele estava consumando o plano de salvação. Quando Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Pastor Jean, quem olhava para esse cenário, parecia tudo estar acabado exatamente naquele momento. Principalmente os seguidores de Cristo. O texto que lemos relata que os soldados que o crucificaram, dá-nos a entender, eles aterrorizaram, baixaram as suas espadas porque ele já era morto e gritaram verdadeiramente: Ele era o Filho de Deus. Esta foi a expressão dos espectadores da crucificação de Jesus, João. Eles disseram verdadeiramente, preste atenção, Ele era. Veja a frase, Ele era passado. A perspectiva daqueles que estavam enxergando aquele espetáculo é de que realmente Ele era. Acabou ali. Observem, esta frase conota o que eles entenderam de tudo, e não é diferente de nós, porque para a nossa mentalidade morreu um ponto final, acabou, sim ou não? Só que quem estava ali era a própria vida, aleluia, era o autor da vida, aleluia. A impressão é que a partir da cruz de Cristo não era mais nada, não ia acontecer nada de bom, não ia acontecer exatamente mais nada. E quando Jesus toma o vinagre, João narra, João capítulo 19, versículo 30, João descreve que quando Jesus toma o vinagre, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João narra que de longe as mulheres observavam o mestre morto pendurado na cruz. Os seguidores de Jesus ficaram de longe. Somente Maria e João é que ficaram mais próximos. Jesus conversa com eles no momento da crucificação. Naquele momento, irmãos, todos os bons momentos vividos ao lado de Jesus, pela atitude dos seguidores, pastor Jean, parecem ser apagados. Parece não fazer mais sentido. Foram esquecidos, foram tragados, foram cobertos pela dor, pelas lágrimas, pela desilusão, pela decepção. É racional lembrarmos que já era o terceiro dia. Lucas capítulo 24 diz que Cleópas e outro discípulo estavam indo ao caminho de Emaús, voltando às suas origens, às suas casas. E o que eles conversavam com o suposto viajante és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe das coisas que têm acontecido? E o suposto viajante, o próprio Cristo, estava com eles. E eles não conseguiram perceber que era Jesus. Não sei se eram os problemas que ofuscaram os olhos deles. Não sabemos se o próprio Cristo não permitiu que ele fosse conhecido deles. E eles disseram:
seguimento a Cristo, o Mestre. Nós esperávamos, olha a expressão de decepção, nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Nós esperávamos, contudo, já é o terceiro dia. Nós não vimos. Contudo, algumas mulheres nos testificaram dizendo que foram ao sepulcro de manhã e o viram, mas nós não vimos. E Jesus, o suposto viajante, honestos, tardos de coração, para crer tudo aquilo que havia escrito sobre ele, que está escrito sobre ele nas Escrituras. E começando por Isaías, foi dizendo tudo quanto deles se achava escrito, e o coração deles estavam queimando. Porque a palavra de Cristo, irmãos, ela queima, ela arde em nossos corações. Percebe que a decepção e a frustração era inevitável nos seguidores de Cristo, porque a percepção deles também por parte, apesar de que Cristo havera dito a respeito disso, mas eles não creram no momento. Irmãos, nenhum deles esperavam, creio eu, aquele momento de esperança, de fé, aquele movimento de perspectiva, de poder, de ressurreição de mortes. Nenhum deles esperava que aquele momento de glória fosse acabar laconicamente na cruz. Nenhum deles esperava. E eu quero trazer aqui uma orientação que o Espírito Santo me passou à tarde de ontem. A gente precisa tomar muito cuidado com as decepções e as frustrações. A gente precisa tomar muito cuidado com as lágrimas e com as dores que sofremos nesta vida, porque elas exercem um poder tão grande de nos fazer esquecer, principalmente dos momentos bons, dos momentos alegres, principalmente das promessas de Deus. Meu irmão, se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele pode nos levar mais adiante. Você consegue compreender esta palavra? É muito fácil da gente esquecer das alegrias, das conquistas, dos abraços, dos momentos bons. Às vezes, irmãos, a gente tem vontade de perpetuar certos momentos da vida. Sim ou não? Às vezes, se a gente pudesse parar, presbítero Robson, o relógio, a gente pararia. Porque, Denise, são os momentos tão bons, tão festivos, tão alegres, tão vibrantes, que dá vontade da gente parar o relógio e deixar ele parado exatamente ali, para que as horas não rompem, porque aqueles momentos a gente não quer que eles passem. A gente quer viver na paz, na harmonia, no encantamento. A gente não quer que isso passe. A gente não quer. Sim ou não? Mas as decepções, as frustrações nos fazem esquecer esses momentos. E dentro das decepções e as frustrações é muito fácil a gente aceitar o bloqueio. É muito fácil a gente parar. É muito fácil a gente se auto-sabotar. Porque começamos a pensar, não vale a pena. As pessoas são ingratas. Não vale a pena. As pessoas não são confiáveis. Não vale a pena. As pessoas só pagam o bem com o mal. Não vale a pena. Sim ou não? Os seguidores de Jesus nos fazem compreender que eles deixaram ser dominados pelo vazio, pela decepção, pela dor, pela frustração, pelo medo. Pedro negou Jesus. João escreve que depois da crucificação, Jesus aparece para os discípulos, eles estavam trancados, com portas e janelas fechadas. E ele se apresenta depois da ressurreição, no meio daquela casa trancada, porque o medo, a frustração, a decepção e a dor nos tranca, nos prende, nos trava. Quantas pessoas que têm ministérios lindos, chamadas extraordinárias, estão parados, trancados,
jogaram uma chave da porta fora e disseram: daqui eu não saio. São coisas que jamais deveriam morrer. Deus te chamou, Deus te deu talentos, Deus te deu dons, e as frustrações, as decepções, a dor, o medo, a insegurança tem aprisionado a sua vida. Isso tem aparentemente morrido na sua vida. Mas Deus preparou esse dia para a gente falar sobre a sua ressurreição. Esta é uma noite que o Espírito Santo está aqui. Essas portas, esses grilhões serão quebrados e despedaçados. Eu creio nisso. Eu confio no poder transformador da palavra de Jesus. Porque a gente não é diferente dos seguidores de Jesus, dos discípulos, não. Quantos seguidores de Jesus hoje estão exatamente à distância? Eu prefiro distanciar. E a gente cria uma distância de segurança. Eu não posso me machucar. Cansei de machucar, Aquele que permite a ferida é o mesmo que cura. Levanta, soldado. Ele não vai te deixar morrer. Ele está aqui hoje com a unção do Espírito Santo para te curar. Elias esteve assim também. Só eu fiquei. Mataram os seus profetas, acabaram com tudo. Só eu escapei. É melhor para mim morrer. E ele deita desanimado, pedindo a morte. O Senhor envia um anjo, uma manifestação teofânica, algo extraordinário. Toca nele e fala: Elias, levanta, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Glória a Deus. Oh, que unção do Espírito Santo está aqui. Que presença do Espírito Santo está aqui. Quantas pessoas querendo parar. Quantas pessoas se acovardando. Eu consigo chamar isso de muitas vezes covardia. Porque Jesus não fez nada contra você. Jesus não fez nada contra mim, nem contra você. Por que a gente permite morrer algo tão precioso que é a chamada ministerial? Vamos esquecer a chamada ministerial? Essa chamada tão linda e extraordinária que é luz e sal da terra, do mundo, das pessoas. Minha irmã, a senhora não tem noção, você não tem noção. Nós não temos noção de quanto nós podemos impactar, influenciar, mudar vidas através do nosso seguir Jesus, através da nossa entrega integralmente nas mãos dele. Os seguidores de Jesus naquele momento esqueceram de tudo que ouviram do seu mestre durante 3 anos e meio. Vocês podem esquecer dessa mensagem amanhã, mas se eu falar repetidas vezes uma coisa, 3 anos e meio, gente, mesmo que vocês queiram esquecer, vai ficar gravado. Sim ou não? Vai ficar gravado. Olha o que Mateus escreve, capítulo 20, versículo 18 e 19. Jesus advertindo eles sobre a sua morte. Estando subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19. Jesus estava indo para Jerusalém e faz questão de falar de novo sobre a sua morte e sobre a sua crucificação e como seria e o período que iria durar. Porém, ao verem Jesus na cruz, todas as suas palavras se diluíram e se desapareceram com a dor, com a decepção e com a frustração. Imagine vocês. Imagine.
Sabe por quê, irmãos? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os processos da sua vida. De alguns irmãos a gente conversa, aquela conversa pastoral. De alguns a gente até conhece. Mas eu não sei de todos. Quando se tem certeza de algo, o coração permanece calmo, tranquilo e confiante. A voz do Espírito me ecoou à tarde de ontem, dizendo: esta mensagem precisa ser dita aqui esta noite. Acalme o seu coração. Você precisa saber em quem você tem crido. Não obstante os problemas, não obstante a dor, não obstante a frustração, não obstante os desafios, acalme o teu coração. Será que eu preciso cantar? Acalme o teu coração, acalma o teu coração, está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Só penso este mundo em tua presença. Acalma o teu coração. Consegue pegar o que Deus está te falando, meu irmão? Minha irmã, você está pegando? Esta palavra tem o poder de mudar. Se você crê de todo o seu coração, esta palavra tem o poder de mudar o cenário da sua vida. Acalma o seu coração. Mesmo Jesus tendo dito tudo isso, eles se esqueceram. 3 anos e meio com Jesus, eles se esqueceram. Porque faltava certeza no coração deles. Porque quando se tem certeza de algo, o coração permanece calmo, tranquilo e confiante. O desespero, o medo, a inquietação são produtos da incerteza. Eu vou repetir para que você não se esqueça. A inquietação, o desespero, o medo são produtos da incerteza. Irmãos, você pode duvidar de tudo e de todos. Não duvide do poder do nosso Jesus. Você pode desacreditar de tudo e de todos. Não duvide dele. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: olhando para Jesus firmemente. Olhando, porque ele é o autor da nossa fé. Não tire os olhos dele, não. Olhe para ele, porque se você olhar para ele firmemente, você não vai ter tempo de olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para ele firmemente. Se você olhar firmemente para ele, você não terá tempo de olhar e alimentar frustrações, decepções, dor, sofrimento. Há um lugar preparado para nós. Esta leve e monumentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo tem início, meio e fim. E se é certo que com ele padecemos, também é certo que com ele sejamos glorificados. Você pode levantar a mão e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia! Os discípulos não tinham compreendido o sentido exato da morte e ressurreição de Jesus. Por isso eles ficaram de longe. E quando nós não temos certeza do propósito, da nossa chamada, do propósito de vida, a gente sempre fica de longe. Tem 12 talentos, mas a gente sempre fica de longe. Sempre fica lá, pelas beiradas. Deus nos chamou para ficar em cima do muro e nem de longe. Isaías disse que aqueles que estavam longe, ele trouxe para perto. Aqueles que estavam nas regiões da sombra e morte e escuridão, ele trouxe para a luz. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Mas Pudera, o protetor, estava morto. O líder estava morto. Então, para garantir a segurança e a vida, talvez seria melhor ficar um pouco longe, não? Para esperar a poeira baixar. Quem sabe eles pensaram assim, pastor Ian? Foi então que aparece um discípulo desconhecido que se interessou pelo corpo de Jesus. A gente já está terminando. Daqui a pouquinho. Dizem que ele gastou, tem alguns estudiosos aí que fazem um cálculo, não sei como eles chegaram, nesse cálculo. Parece que $80 mil para poder sepultar Jesus nessa sepultura nova. Eu não sei como eles chegaram nesse cálculo, mas ele gastou um dinheiro considerável. Eu quero crer, porque somente ricos, pessoas importantes, que eram sepultados nessas sepulturas que tinham jardim. E se você for em Jerusalém comigo lá, você vai ver com alguém, você entrar no YouTube, você vai ver o túmulo está localizado em um horto, em um jardim. Por que sabem que é um jardim? Porque todo jardim na época tinha uma cisterna, e está lá uma cisterna intacta. Graças a Deus a arqueologia ficou lá intacta. Então eu quero considerar que realmente esse discípulo desconhecido, que passou a ser conhecido na crucificação de Jesus, ou pós a crucificação de Jesus, chamado José de Arimateia, ele gasta dinheiro, uma importância alta, para manter o corpo de Jesus no sepulcro por apenas 3 dias. Por apenas 3 dias. Porque ele havia dito: no terceiro dia eu ressuscitarei. Gente, isso é lindo. Talvez José de Arimateia também não tinha muita ideia e convicção da ressurreição de Jesus, presbítero Hélio. Porém, Jesus não deixou cair nenhuma das suas palavras por terra. Tudo que ele disse, da forma que ele disse, aconteceu. Ele não é homem para que minta. Ele é a verdade personificada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No terceiro dia, Jesus abandonou o túmulo para mostrar que os projetos do Pai jamais podem ser frustrados. No despontar do primeiro dia da semana, a pedra foi removida. Apesar dos guardas, apesar da pedra estar selada, a pedra foi removida. Jesus ressuscitou triunfante ao terceiro dia. Irmãos, os projetos de Deus jamais podem ser frustrados. Jamais. A gente se limita muito, mas o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. Os projetos de Deus, eu vou repetir, os projetos de Deus jamais podem ser frustrados. Jó conhecia esta verdade. Jó 42, versículo 2 diz: eu sei que tu podes, ou que tu podes todas as coisas, e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos, dos seus planos podem ser frustrados. Pois é, irmãos, Deus enviou um anjo para dar a grande notícia às mulheres. Nós lemos isso, que foram visitar o sepulcro na manhã do terceiro dia. E a mensagem foi esta: ele não está aqui, ressuscitou como ele já havia falado. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, ele não falou que ia ressuscitar. Aleluia. Porque vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou como ele já havia dito. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. A preocupação dos religiosos me chamou a atenção nesse texto. Toda a vida eu passei aqui, mas a preocupação dos religiosos me chamou a atenção. Porque a preocupação dos religiosos, ela sempre foi em vigiar, em policiar, ver o que ele estava falando, ver o que ele estava pregando, contestar com a lei, tentar
contestar com a lei. Os religiosos enviaram lá pessoas para questionar João, quando ele estava pregando às margens do Rio Jordão. A perseguição era implacável dos religiosos em relação a Jesus no desenvolvimento do seu ministério. Mas o que me chama a atenção é que esses religiosos se preocuparam não somente na vida, Jesus em vida, eles também se preocuparam com Jesus morto. O texto que nós lemos disse, mesmo não acreditando, mesmo eles não acreditando, eles não queriam correr o risco. Então disseram a Pilatos: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então é melhor o Senhor ordenar, pois que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não voltem seus discípulos roubando o corpo, digam ao povo, ele ressuscitou dentre os mortos. Está escrito em Mateus 27, 63 a 64. O texto que nós lemos eu estou repetindo. A preocupação de muitas pessoas hoje está tão semelhante com esses religiosos preocupando com Jesus, que eles se preocuparam com Jesus depois de morto. Sabe por quê? Quantas pessoas hoje estão gastando energia e emoções? Eu vou repetir. Quantas pessoas hoje estão gastando energia, emoções, até dinheiro para guardar coisas mortas? Até quanto tempo você vai ficar gastando energia, seu tempo, sofrendo por coisas que já morreram? Até quanto tempo? Quantas pessoas vivem presas ao passado? Quantas pessoas vivem presas às derrotas da vida? Tudo que falam, tudo que pensam, a forma que agem, tudo está relacionado com coisas mortas, com o passado, com o sofrimento. Tudo está relacionado com tudo que já passou. Muitas das vezes nós vivemos, o disco não muda. Ah, mas o ano tal. Ah, mas fulano de tal. Ah, beltrano de tal. Na data tal. Quantas pessoas estão gastando tempo, energia e até dinheiro para alimentarem e guardarem coisas mortas, vivendo ao passado, as derrotas, os sofrimentos, as dores, as decepções e as frustrações do passado. Ouçam a verdade: quem guarda sepulcro não pensam em outra coisa senão no morto. Vou repetir: quem guarda sepulcro não pensam em outra coisa senão no morto, que está lá e em breve estará entrando em estado de putrefação. A preocupação dos religiosos e dos soldados era o morto. Eles não sabiam que aquele que estava lá é a própria vida. É a própria vida. E a vida jamais ficará na sepultura. Vida não combina com sepulcro. Vida não combina com túmulo. Túmulo não é lugar para vivos. Túmulo é lugar para mortos. Quem compreende esta palavra, diga comigo amém. O que Jesus disse para mim e para você? E aqui a gente parte para finalizar. O que ele disse para mim e para você a respeito de ressurreição, a respeito de continuar marchando. O que ele disse, João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus disse a respeito da sua igreja: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O mundo
O diabo, os inimigos, as circunstâncias tentam enfraquecer esta verdade. Mas ouçam, ninguém pode impedir o fluir da vida que Jesus tem para você esta noite. As circunstâncias, os problemas, o diabo, o mundo não podem impedir, porque Ele é a fonte de toda a existência. Por Ele vivemos, por Ele existimos, por Ele nos movemos. Jesus é a fonte da nossa existência. Você pode dizer amém? Amém. O inimigo pode até policiar, tentar impedir a ressurreição de sua chamada, do seu ministério, da unção que Deus colocou aí, da sua liberdade, mas operando Deus, ninguém pode impedir. Aleluia. Operando Deus, ninguém pode impedir. Saibam de uma coisa: a ressurreição faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Eu vou repetir: a ressurreição de Deus faz parte do projeto de Deus para a sua vida. A ressurreição é um sinal de vitória sobre o pecado. A ressurreição é um sinal de um novo começo. É um sinal de vida. O diabo quis garantir a vitória mantendo Jesus numa sepultura. Ainda hoje, irmãos, o inimigo tenta de várias maneiras, de várias formas, manter o sentimento de morte, de perda, de derrotas na vida de muitas pessoas. Ele ronda, ele luta para que você não consiga ressuscitar aquilo que aparentemente está morto. Quantos já deixaram morrer algumas coisas na vida? Eu vou citar algumas aqui que o Espírito Santo me trouxe. Quantos já deixaram morrer a vontade de lutar? Quantos já deixaram morrer a vontade de enfrentar os gigantes que vivem te atormentando? Quantos já deixaram morrer a vontade de continuar na perseverança? Quantos já deixaram morrer o foco, a determinação? Quantos já deixaram morrer a perseverança? Quantos já deixaram morrer a fé? Quantos já deixaram morrer a vontade de continuar lutando? Eu quero citar algumas verdades bíblicas e aqui a gente termina. Quando Estevão morreu, o primeiro mártir da Bíblia, quando Estevão morreu, o primeiro mártir na história da igreja primitiva, muitos pensaram que a mensagem do Evangelho, olha, acabou. Morreu o primeiro diácono da igreja, acabou. No entanto, a morte de Estevão provocou uma grande evangelização. Pela morte de Estevão, as portas do Evangelho teve que se expandir. Eles tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição. Com a prisão de Paulo, muitos pensaram: as igrejas que Paulo abriu, todas elas vão fechar. Muito pelo contrário, foi através da prisão de Paulo que ele escreveu várias epístolas que ainda hoje a gente prega e vive e serve como regra básica de fé para nós. Quando Estevão morreu, muitos pensaram: acabou o cristianismo, o evangelho não vai se propagar. Desencadeou numa grande evangelização. Quando Paulo foi preso, muitos pensaram: a igreja, todas as igrejas que ele abriu vão fechar. Muito pelo contrário, Deus estava dando ele um tempo para que ele pudesse escrever revelações, ensinamentos, instruções à igreja, para que a igreja permanecesse de pé, estruturada na palavra. Com a morte do Senhor Jesus, muitos pensaram ser o fim do cristianismo. No entanto, o plano de salvação já estava sendo consumado, concretizado. Aleluia! O plano é elaborado por Deus para nos reconciliar com Ele. Estava cravado na cruz. Quando Ele disse: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Temos acesso livre! Oh glória! O homem caído, sem esperança, condenado à morte eterna, hoje pode cantar: pelo sangue derramado na cruz do Calvário, eu sou livre. Oh, aleluia!
Oh, aquele que não era digno passou a ter dignidade. Aqueles que estavam condenados, assentados à região da sombra e morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, para trazer luz às nossas trevas, para trazer vida para o homem que estava morto espiritualmente. O plano de Deus se concluiu. Eu sou o resultado da crucificação e da ressurreição de Cristo. Quem é resultado da ressurreição de Cristo? Fala para o seu irmão, você é resultado da ressurreição de Cristo. O que está morto aí, que não deveria estar, Deus pode ressuscitar. A alegria, a força, a fé, a esperança, a fidelidade, o ministério, a chamada. O que Deus não pode, irmãos, fazer? O que Ele não pode fazer? Nós o limitamos em muitas coisas, mas Ele pode fazer infinitamente mais, além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Glorifique o nome do Senhor.